Olá, tudo bem, gente? Como é que vocês estão, hein? Os dias estão bons? Hoje a gente está, enfim, café digital, sempre uma vez por semana, num finzinho de tarde, a gente convida alguém bacana para tomar um café, para ter uma ideia. E hoje é com Lázaro Ramos, que já chegou aqui. Eu gosto de Lázaro, que ele é pontualíssimo. E eu já vou jogar o Lázaro para dentro dessa conversa. Tô te vendo, tô te vendo. Poxa, só faltou eu preparar o café, Letícia. Eu Ah, fiquei não tô olhando acreditando. Tô acreditando, aqui, gente. né? Não, e E dá aí, uma palpitação, essa coisa de vai entrar, não vai entrar? Será que funciona? Não não, eu tô há funciona? 2 meses sem conseguir fazer live direito e essa é a primeira live em 2 meses que tá certo, minha. Então não vamos nem falar para não cair. Não, assim, de Ou uma pra não vela subir. ontem, amor. Hoje é aniversário de Gilberto Gil, não tem como dar errado. É isso, é energia de Gil. Energia de Gil a gente segura e vai, sabe? Segura na mão de Gil e vai, a coisa funciona. Ah, mas eu preciso te falar que quando Ó, eu te botei essa vejo. O camisa aqui para você, ó. que tá escrito aí? Só cultura expulsa. É, é Coisas isso? ruins das pessoas. Exatamente, Ó, exatamente, exatamente. sim, Eis a nossa pauta. Eis a nossa pauta. Por isso, a gente já vai entrar nela, mas é por isso, né? Tem olha, uma gente que peraí, sabe disso, desculpa, né? mas eu já vi que a Cristininha tá aqui, minha editora dos livros infantis. Dá beijo nela, pra eu não esquecer. Sabe quem tá aqui também? Quem? Passou Sossô Black, que fez Sossô medida também tá aqui, provisória e fez fez o medida meu, provisória. e fez meu clipe, meus curtas, né? Tá Exatamente. aqui. Tá aqui. Veio Você falar sabe que nas. quando chegou a imagem da Sossô para fazer teste pro filme, foi do seu curta. Tô sabendo, tô sabendo. Eu tenho muito orgulho desse momento. Mas olha, é isso. Lázaro, eu te vejo, eu tenho duas sensações muito distintas. A primeira é que vai dar certo. Eu olho pra você e Ah, falo, gente, é o Lázaro, vai dar certo, não tem como dar errado. E a segunda é, tô fazendo pouco, preciso fazer mais, porque eu tenho que acompanhar o Lázaro e fazer mais coisas, mais coisas, mais coisas. Mas enfim, tá tudo, assim, tá tudo bem dentro do que pode estar bem, vocês estão bem, tá tudo em tá tudo paz. caminhando, né? Eu tenho falado muito, toda vez que alguém fala assim, tá tudo bem, eu falo, já não se usa mais essa pergunta, porque ninguém tá totalmente bem, né? A gente tá caminhando, dias melhores, dias mais difíceis, mas pelo menos caminhando e aprendendo coisas novas, né? Isso que é importante. Não, isso que é fundamental. Eu tenho começado essas lives aqui da Bienal, assim, antes da gente sempre entrar nas pautas do dia e tal, eu gosto muito de entender as pessoas pelo que elas trazem de memória afeto. Uhum. E aí, eu queria te perguntar, em relação a livros, se você tem algum livro, antes de tudo, antes de você ser o Lázaro Ramos, Aham. de memória afeto, e depois eu fiquei pensando também, além dessa coisa mais tenra de infância, se Uhum. você entrou no Teatro Olodum, no Banco Teatro Olodum com 16, né? Isso. E aí, quando a gente. Enfim, eu fiz teatro também mais ou menos na cidade. Quando a gente entra nesses grupos de teatro, tem também aquele primeiro momento que alguém fala assim: lê esse livro, leva essa peça para Uhum. casa, né? Enfim, e você. Enfim, você nunca tinha lido aquele livro, ou você já tinha lido não com aquele acompanhamento, né? Com aquela Sim. visão de que foi isso que aconteceu e como aconteceu e tal. E eu queria Uhum. que você tentasse resgatar essas duas memórias para mim, assim, de literatura. Nossa, é uma memória fácil, sabe por quê, Letícia? Porque eu tenho um pouco de vergonha. Eu virei leitor já com 15, 16 anos. Quando eu era pequeno, eu não tive acesso à literatura infantil, tive muito pouco. Assim, se você falasse, o primeiro livro que você lembra, na verdade é a Barça. A verdade é essa, porque era patrimônio, né? Uhum. Família pobre, o pai poder comprar a Barça para ser o local de estudo, de pesquisa do seu filho. Eu tinha o Sim. maior carinho naquela Barça ali na estante e foi muito útil para mim. E eu acho que tem uma diferença grande da minha relação com literatura, porque mesmo com a Barça, os livros que a escola indicava, que se compravam, sei lá, Dom Casmurro, os livros que a escola passavam, eu entendia como uma obrigação e não como um prazer. Uhum. Então, é uma época, infelizmente, um pouco apagada da minha memória. Porque eu lia, às vezes lia mal lido, somente para dar a resposta que a escola pedia, rapidamente.
Quando eu começo a fazer teatro, quando eu Enfim, começo a fazer teatro, aí eu ontem. começo a ler os livros relacionados à profissão que eu sonhava em ter. E aí eu Aham. comecei a ter prazer com aquilo. Aí eu lembro que depois dos livros, assim, Eugênio Kuznet, O Ator e o Método, eu lembro que meu pai tinha um Fernão Campelo Gaivota Eu tenho esse na livro aqui em estante casa, tipo, dele. E aí foi o primeiro livro que eu peguei e que ninguém me mandou ler. Não foi ninguém do teatro, não foi a aham, escola. Eu peguei para ler esse livro e foi importantíssimo, porque a partir daí eu comecei a virar um leitor. entendi. É, mas é uma boa memória, Fernão Capel Gaivota. Gosto É, dele. pois é. É um bom presente. Mas você sabe, a minha família, eu tenho falado isso aqui nas lives, minha família é uma família de leitores, mas também é uma família pobre. Né? Eu sou de São Aham, Gonçalo, periférica, enfim. É, não tinha tantos acessos a. Mas o meu avô tinha uma coisa muito curiosa, assim, porque o meu avô, ele lia, eu muito, por conta de, às vezes, tentar agradar o avô e tal, eu pegava uns uhum, livros que tinha na estante dele e que não eram para minha idade. Não era. Tipo, uns grandes clássicos, assim, a Odisseia, sabe? aham. É, Casa Grande Senzala. Sabe, tipo, as coisas assim que eu falava, vou ler, porque tá grosso, tá na estante do avô, eu vou ler. Mas a minha memória mesmo é muito do tipo. é, Turma da Mônica, sabe? Turma da Tipo, Mônica, os, sim. os gibis, assim, os almanaques de férias, essas coisas Aham. mais. Também não tenho. E É, na escola. você falando assim, agora eu lembrei, eu tive bem a fase da Turma da Mônica, agora eu tenho um trauma. Olha lá. Por quê? Olha Me o trauma. conte. Por quê? Porque eu lia muito Turma da Mônica, eu não lembro exatamente qual é a idade. Olha que coisa perversa que meu pai fez. Será que meu pai está aqui na live? Não sei. Se tiver, Sei. você explica aí por que é que você fez isso, pai. Tá. Eu tinha a Turma da Mônica, e aí tinha aquele dinheirinho, eu comprava sempre. E eu inventei, Letícia, de guardar embaixo do colchão. Em algum momento, essas revistinhas molharam embaixo do colchão. Papel molhado Ah, tapado pelo colchão, dá o quê? Mofo. mofo. Só que meu pai mandava eu tirar de lá e eu insistia que o lugar de guardar as minhas revistinhas era embaixo do colchão. Sempre tinha estante, tinha outro lugar. Até que um dia eu voltei para casa, não tinha mais nenhuma revistinha. Ah, mas era por causa da sua saúde, enfim. Seu pai fez Era isso porque, por causa da minha né? saúde, Não mas é ele precisa me isso. explicar ainda isso. Eu vou ter essa DR com ele assim que acabar a live. Nossa, não Eu queria causar lembrei isso, dessa história desculpa. agora. Desculpa, não queria causar isso. Vale, mas você, eu tenho certeza, assim, que você, como autor, você já faz parte da memória afeto de muitas pessoas. Quando você foi lançar o Na Minha Pele, eu vi aquele boom com as escolas, né? Você ir visitando as escolas, eu duvido que aquelas pessoas vão esquecer a sua presença, a sua leitura, a sua visita. Mesmo os infantis também, né? Os que viraram peça ou não, sabe? Eu te Uhum. leio, mesmo lendo o caderno de rimas da Maria ou do João, assim, você está ali falando de muita coisa, né? Você não está fazendo brincadeira de criança. Na Maria você fala lindamente sobre sororidade, sobre Uhum. empoderamento feminino, né? Uhum. E eu fico pensando nessa relação de memória e afeto, assim, se hoje que você já está... Quantos livros são o total, Lázaro? São 6. E 6. agora na pandemia espero conseguir terminar 2, mas não sei se vai rolar. Acho uma boa meta. Não, basicamente 8 livros. E aí você está no processo de escrita. Você escreve, passando por tudo que você já passou com a história desses livros, assim, você já escreve pensando nessa responsabilidade da memória afeto, assim, de impactar as pessoas? Eu não sei fazer de outro jeito. Eu não me. Assim, apesar. Olha que loucura que eu vou te dizer, mas é o que faz sentido para mim. Apesar de eu escrever muito e cada dia mais e ter publicado tantos livros, eu ainda não considero o título escritor como uma profissão exatamente. O que eu acho bom, porque eu só Uhum. escrevo quando faz sentido. E geralmente faz sentido quando é para provocar algo afetivamente para quem for ler. É essa a meta totalmente. Acho que tem uma diferença, assim, os primeiros livros que eu escrevi, o primeiro, na verdade, os dois primeiros, o Paparutas e A Velha Sentada. Eu escrevi para a criança que eu fui, para falar sobre assuntos que eu não tive acesso na minha infância. Os outros infantis eu escrevo para os adultos que eu quero que meus filhos sejam.
Entendi. Então, é meio plantando umas sementes. Sempre tem uma Uhum. intenção de plantar alguma semente e que passa pelo afeto. E que passa por, inclusive, trazer assuntos que nem sempre estão na literatura infantil. E do jeito que eu sei fazer. Letícia, você sabe quando eu escrevia para criança, eu não sabia que eu estava escrevendo para criança? Eu só estava escrevendo. É porque eu queria falar aquilo. Aí tinha uma voz que vinha bem-humorada, que trazia a identidade como assunto, autoestima, ludicidade. E aí eu fui enquadrando para as crianças. Uhum. Mas tem camadas aqui dos livros infantis, inclusive, que fazem absolutamente parte do meu mundo adulto, das minhas descobertas como adulto. A Velha Sentada é um livro que fala de uma menina de 9 anos que acha que tem uma velha sentada dentro da cabeça e por isso ela é desanimada. Fala de uma época da minha vida em que eu estava sem animação para nada e de uma época que foi uma época que eu perdi minha mãe, que era muito quem me dava direcionamento, que me dava motivo para fazer as coisas. Eu queria muito agradar ela. Quando ela morreu, eu fiquei perdido. E eu já era adulto. Então Uhum. foi daí que veio o livro, mas acabou sendo escrito, veio com uma linguagem que é essa linguagem que acaba dialogando muito com as crianças. E você recebe, eu fico imaginando, assim, eu faço produtos infantis também, e é muito louco, assim, porque para mim passa por esse lugar de que eu estou falando ou com a minha memória, exatamente o que você está falando, com a minha memória de infância, ou com a criança que eu desejo criar. Não tenho filhos, mas assim, o que eu Uhum. espero das crianças, né? E aí eu recebo muito feedback de adultos, assim, de tipo, olha, eu li, tive um insight disso, aquilo, outro. E por isso eu sou meio contra hoje, assim, de quando alguém fala, isso aqui é para infância, sabe? Eu acho que um bom produto, ele fala tem diferenças de linguagem, claro, mas ele tem que comunicar, né? Com adultos e com É meio livro crianças. para as famílias, né? Porque é Sim, o único livro que qualquer idade pode ler. A verdade é é, essa, né? É o único exa livro. exatamente. Se você pensar o pai que dá ali para o filho, né? Enfim, tem isso. O que você está escrevendo agora? Posso saber? Ou é Olha, tô. segredo? Não, não é segredo, não. Estou aqui em duas lutas. Uma que eu estou muito travado, porque está mexendo com o meu emocional. Eu tive um convite, meu Deus, coisa mais linda do mundo. Dona Ruth de Souza, ela foi convidada para escrever a biografia dela, mais uma, ela já tem quatro. Uhum. E ela falou que ela queria que eu escrevesse. Eu fui encontrar com ela e falei, Dona Ruth, eu não quero escrever sua biografia, eu acho que a senhora tem que falar sobre sua vida. Vamos fazer uma coisa? Eu vou ser seu ghostwriter. Eu assino como pesquisa Uhum. e a senhora me conta e eu escrevo, a senhora diz se gostou, se não gostou. Eu comecei a ir encontrar com ela de 15 em 15 dias, nos domingos, à tarde, e a gente passava a tarde conversando e ela me contava as histórias dela. Só que ela faleceu antes de concluir a contação das histórias. E eu estou agora com essa meta. Vai ser um livro que eu vou ter que assinar, porque agora vai ter uma boa parte que vai ser de um trabalho posterior, Uhum. mas eu não estou conseguindo. Toda vez que eu entro em contato com material de pesquisa, com o que eu já escrevi, eu fico travado. Não sei que Imagino. hora eu vou conseguir. E um outro, eu estou me arriscando num livro para adolescente. Eu não sei, eu não sei o que é que os adolescentes vão falar. Eu já entreguei para a É editora. uma ficção para É uma adolescente. ficção para adolescentes. É. E tem um relançamento da Velha Sentada, que a Palas vai fazer, que eu sou doido por esse livro e adorei que a Cristina me fez essa provocação de relançar o Velha Sentada. Entendi. Tava falando da Dona Eles estão Ruth. aqui, ó, mostrar aqui pro povo, na minha Por favor. pele, E a aliás, Velha aliás, Sentada. eu vou fazer um merchan no meio dessa live, Aham. que assim que a gente acabar a live, seus livros vão estar com valor promocional nos stories da Bienal. Oba! Então é Ó, só esse um aqui é, arrasta para é em cima para quem parceria com não o Mundo tem. Bita. Isso aqui é a coisa mais linda do mundo. Eu adoro Esse, mostrar essa foto que tem aqui no livro, olha. lindo. Amo, Aliás, amo, amo. eu tenho os cadernos de rima, que também tem ilustrações lindas, né? Você escolhe bem os seus Sim. parceiros, hein, Lázaro? Poxa, e são parte fundamental de todos os livros. O Maurício Negro, que é esse incrível ilustrador que fez o Caderno de Rimas do João e o Caderno Sem Rimas da Maria, é um cara muito talentoso. A Velha Sentada foi feita pelo Edu,
E o Sinto o que Sinto é muito lindo a história da Ana Maria Sena. É o primeiro livro que ela ilustra. A Ana Uhum. Maria, é estudante da UNB, Ai, que e maravilha! a editora encontrou ela pelo Instagram e ela fez um trabalho tão lindo, é tão bacana. E aí aquela coisa, como eu te falei, eu não me considero assim, escritor como profissão. Escrevo. Aham. Mas um dos aprendizados foi justamente esse, assim, dessa segunda leitura que vem através das ilustrações, né? E a gente tem ilustradores no Brasil que são incríveis. É muito impressionante a qualidade dos nossos ilustradores. Muito, muito, muito. Eu fiz um trabalho em 2018, enfim, era o ano do Brasil na França. Eles estavam homenageando a galera da animação. Então tinha Sim. também toda essa galera de ilustradores, e aí eram 100 anos de animação brasileira e passava pelo bloco da ilustração. Lázaro, a gente não tem ideia das coisas que já foram feitas e Nossa. é muito incrível. É para dar muito orgulho desse país, sabe? Tipo, é muito, pelo menos nesse aspecto. Tava falando da Dona Ruth, e aí eu queria te contar a partir de um relato pessoal, para a gente entrar no Uhum. assunto, que é o seguinte, a gente fez um trabalho, acho que foi em 2017, né? Aquela coisa do... Aquele evento que você que era o mestre de cerimônias desse evento, e aí Dona Ruth, Perfeito. você entrou com a Dona Ruth, aquela cena linda, você é o príncipe, levando a nossa homenageada. E naquele evento, cara, eu aprendi muito. É isso. Porque eu tinha um lugar muito confortável na vida, assim, a mim bastava não ser racista, Uhum. sabe? Porque meu pai é Sim. preto, minha mãe é branca, e eu falava, tá tudo bem, gente, eu não sou racista. E eu não entendia a dimensão das coisas, porque já eram tantas lutas, sabe? Tipo, mulher, Sim. férica, já era tanta coisa para me preocupar, para ocupar os lugares, que eu não pensava mesmo. Essa era a realidade, eu não pensava. E aí, naquele evento que eu estava, enfim, trabalhando e tal, eu apanhei todos os lados. Porque era tipo, a gente vinha falando aqui, isso não tá certo aqui, isso não tá certo ali. E ali plantou-se uma semente no meu coração. Tá. Acho tão importante a gente poder falar sobre isso, né? Uhum. E falar sobre racismo não é um assunto prazeroso, mas é um assunto necessário, principalmente porque é estruturante das nossas relações e continua sendo estruturante da nossa nação. A verdade é essa. Uhum. A Uhum. gente ainda não se livrou de vários costumes do Brasil colônia. Ainda está Uhum. aqui na maneira que a gente lida com quem trabalha com serviços para nós. Ainda está na maneira com que a gente olha e predetermina o lugar das pessoas na sociedade. E eu acho que a Uhum. literatura ela tem trazido luz e de uma forma brilhante, através de tantos nomes. Eu poderia fazer uma live inteira só falando sobre Conceição Evaristo, sobre Ana Maria Gonçalves, sobre Maya Angelou, sobre Machado de Assis, né? Vamos falar aqui dele que também tá, sobre Lima Barreto, Elisa Lucinda, é... Kyo San, falando de literatura Uhum. infantil, Ney Lopes, é tanta gente. Teresa Cárdenas, que não é brasileira, mas é uma grande autora cubana que tem livros incríveis. Hoje em dia, se você for uma pessoa atenta, você encontra um material farto. Silvio Almeida, que todo mundo está falando agora essa semana, mas que é um grande autor e que já está aí há um certo tempo, né, e muita gente ainda não conhecia. E é importante falar que é literatura de alta qualidade. A gente tá nesse momento quarentenado. Eu vou te falar assim, com a minha sensação, assim, de que a gente, antes da quarentena aparecer, eu acho que era mais fácil a gente perceber a cultura em momentos de lazer, né? Tipo, Certo. vou descansar meu final de semana, férias e tal, e aí você tem esse entendimento de cultura num lugar muito mais que acontece pontualmente na sua vida. Me parece, pelo boom de serviços streamings e tal, que as pessoas estão entendendo que a cultura é algo do dia a dia, né? Que a Uhum. gente diz. E aí a primeira pergunta que eu queria trocar contigo, assim, a gente deve agradecer a cultura da mesma forma que a gente agradece
o alimento? Mas perfeita a frase, né? Cultura é alimento mesmo, né? A gente se alimenta de Você me várias ouviu? formas. A gente se Tô te alimenta de ouvindo. várias formas, né? E a Estou cultura indo. é um alimento, mesmo. A gente vê quanto de trabalho de saúde mental está sendo possível por causa de produções culturais, né? Tem sido dias muito duros e eu vejo as pessoas comentando em redes sociais, já virou um parâmetro para isso, como algumas manifestações culturais, das mais simples, da live mais improvisada de uma pessoa só na frente da live falando ou cantando a capela, até lives super produzidas. E as pessoas têm se sentido bem. Inclusive, nesse momento, também a cultura tem servido para informar, né? Olha quanto sobre higiene várias pessoas estão se propondo a informar sobre os novos hábitos que a gente vai ter que adquirir. E até mesmo para conscientizar. E até mesmo não, e fundamentalmente para conscientizar. A gente vê que nesse momento, mesmo todo mundo quarentenado com o vírus, que se torna um assunto prioritário, a gente está em processo de conscientização. E a Uhum. cultura tem trazido isso também. Acho que é um legado, se é que há algo de positivo a se tirar desse momento, mas isso pode ser um legado positivo que esse momento nos trará, que é do nosso resgate da nossa relação com a cultura. Eu acho que agora tá perfeito. Eu estou te ouvindo perfeitamente. Mas a gente estava falando sobre isso, né? Sobre a coisa da. Quando a gente pensou nessa conversa, a gente estava falando sobre o presente da cultura, e eu falei, cara, essa palavra, o presente, ela é muito. Ela é ambígua, né? A gente Uhum. fala do estado que estamos agora, mas a Sim, gente fala também dessa dimensão da cultura como bênção, sim. né? E Por a isso que cultura eu. é bênção, né? É muito. Poxa, Augusto Boal estava certíssimo. Augusto Boal estava certíssimo. Como a gente se permitir entrar em contato com qualquer manifestação artístico-cultural nos faz bem, só nos melhora, só nos completa, só nos traz Uhum. saúde. Mesmo quando é uma arte contestadora, que nos revela algo, às vezes, sobre nós mesmos, né? Esse é o presente da cultura. E, inclusive, um presente que há pouquíssimo tempo que começou a ser colocado em xeque por uma questão ideológica, né? Que é preciso falar sobre isso, e que aí Uhum. acaba criando uma nuvem sobre qual é o sentido da cultura, da arte, da produção cultural e das manifestações culturais e artísticas. E eu gosto muito de falar sobre isso, né? Porque às vezes tem pessoas que colocam a arte e as manifestações artísticas num pedestal nobre, superior, diferenciado, que pertence a poucos. Quando não. Quando, na verdade, está na nossa vida, em todos os lugares, e feito das mais diversas maneiras. E é o que eu acho lindo, justamente, ser tão múltipla, né? Eu Uhum. estava vendo, eu recebi um vídeo hoje, de uma live organizada por um cantor de Itacaré. Ele e um violão. E eu achei tão lindo ele naquele lugar, que era um jardim da casa dele, ou de algum hotel que Uhum. alguém emprestou, provavelmente. A Itacaré tem muitas pousadas, né? E as Sim. coisas que ele falava tinham identidade daquele lugar. As músicas que ele cantava eram tão reveladoras de outros sentimentos, ou outra maneira de ver o romantismo. E foi tão lindo eu ver aquilo. E, de repente, eu estava aqui em casa e peguei um livro do James Baldwin para tentar começar a ler. Eu estou tendo muita dificuldade para ler Eu livros também. maiores, porque como eu não estou conseguindo ler todo dia, eu estou tentando fugir da sensação de saudade que eu tenho do livro. Então eu estou lendo livros curtos para acabar rápido e aí poder começar um outro. Mas É hoje uma eu boa. Eu resolvi. não passei para essa tática ainda. Acho boa. Acho Não, posso boa. te dizer, foi o único jeito, porque eu estou cheio de livro grande que eu não consigo engrenar. Mas hoje eu peguei o do James Baldwin para tentar começar a ler. Uhum. E como era tão diferente e como era tão importante todas as duas manifestações artísticas. Acho que a gente tem que falar muito sobre isso, sobre esse presente que é a cultura, porque como a gente está num momento que é um momento de reflexão também, eu convoco as pessoas mesmo a refletirem sobre isso. Esse presente que é a possibilidade da gente ter arte em nossas vidas. Assim, a gente poderia ficar falando aqui horas sobre o que as políticas públicas devem fazer, e, enfim, vários caminhos que a gente sabe que são possíveis e que não estão sendo realizados agora. Mas o que eu posso fazer?
eu como consumidora de cultura, né? O que nós, como consumidores de cultura, o que a gente pode fazer para ajudar a classe artística e para entender, talvez num futuro muito próximo ou num presente, que quando alguém está tentando destruir uma manifestação cultural, destruir alguma vertente da cultura, ela na verdade está atingindo a gente mesmo, né? Ela está querendo tirar a nossa identidade. Acho que no início a gente fez 3 blocos de lives, está basicamente um programa, um comercial. Eu acho que foi no primeiro bloco dessa live, antes dos comerciais, você estava falando, você mostrou a camisa, né? E você falou um pouco sobre o que diz respeito, que a cultura diz respeito a gente, né? O modo como a gente respira, a gente vive e tal. Como é que a gente passa a ter esse entendimento como consumidor? E que discurso, eu sei que a gente não combinou essa pergunta, mas eu estou pensando e falando. Você acha que quem defende a cultura tem que ter? Porque a gente escuta esse discurso da classe artística. O que você espera de quem consome arte, Lais? Não tem como eu responder isso sem politizar um pouco. Acho que é preciso. Eu acho que tem um trabalho de conscientização do que significa a economia da cultura. Acho importante a gente falar sobre isso. Primeiro, que nem todos os artistas são os artistas contratados da Globo com um bom salário. A grande massa de artistas no nosso país são trabalhadores que às vezes têm um sustento para aquele mês. Se acaba a peça, no mês seguinte já não tem o seu sustento. Isso é um dado que é importante de conscientização. Segundo dado é pensar na importância da economia da cultura. Como ela movimenta uma cidade, como ela movimenta a economia de uma cidade. E não estou falando apenas de um grande evento literário, de um grande show que teve num grande teatro, num grande espetáculo musical de teatro. Eu estou falando de todas as manifestações culturais e que passam pelo sustento e pela movimentação financeira de uma cadeia que é gigantesca. Essa cadeia passa pelo alimento que chega no barzinho do teatro, a bebida que foi vendida no show, o motorista que está transportando as pessoas, o táxi que vai ser utilizado para levar as pessoas, o transporte público, o ônibus também, ou o metrô, a costureira, que também faz aqueles figurinos. Então é toda uma cadeia que, se bem aproveitada, transforma uma cidade, um estado, um país numa grande potência. Temos exemplos aí, falando do mais bem-sucedido, inclusive aquele que inclusive sufoca muitas vezes a economia da cultura local, que é o mercado americano. Eu acho que essa consciência, esse discurso, a gente precisa falar. Precisamos falar também, Letícia, dessa importância que tem a cultura enquanto artifício de revelar um país, e revelar as pessoas e registro histórico. A cultura fez isso ao longo do tempo. Quando a gente vai assistir um filme que foi feito em 1960, não é apenas a história que está ali. Tem um registro da moda da época, da maneira de se comportar e de se relacionar das pessoas, das músicas que estavam tocando naquela época e que revelam aspectos do nosso ser, né? Tem esse aspecto histórico. Então eu acho que a gente precisa conversar muito sobre isso, porque a cultura a gente está fazendo agora. Isso aqui que a gente está fazendo é uma manifestação cultural que ficará para sempre do período de pandemia. Live. Eu, que era uma pessoa absolutamente crítica ao universo digital, dizia que tem que ser usado com parcimônia, porque afasta, porque não tem o olho no olho, porque não tem o toque. Agora vejo as lives ressignificadas e se transformando numa produção cultural importantíssima, onde a gente está se encontrando, trocando informações, criando esse formato que está você em cima e eu embaixo, e que talvez a gente vire um, se eu fizer isso aqui, sua cabeça vira meu corpo. Isso é registro do nosso tempo. Isso é registro do nosso tempo. Eu não sei mais o que falar, porque às vezes parece que a gente está tendo que explicar o óbvio. A gente passa por esse período. E por quê? Porque a gente está alimentado por duas sensações. Uma de que a gente explica o mundo em 124 caracteres do Twitter. A gente acha que a gente não precisa mais do tempo de reflexão. A gente não precisa mais de textos grandes. A gente não precisa mais da dúvida. A gente tem que falar uma frase certeira que vai silenciar o outro. E esse silenciamento do outro, que também é
uma maneira da gente se relacionar agora, mas que precisa reflexão, está se transformando em política de Estado. Uma política que autoriza o racismo, uma política que autoriza o machismo, uma política que autoriza as violências. E isso é um caminho para a gente chegar à barbárie. Por isso que a gente precisa falar sobre os nossos afetos. A consciência de que a gente afeta os outros com os nossos atos e de que a gente é afetado por tudo que o outro faz. E aí a gente vai voltar a se relacionar. E não ficar discursando, falando, se achando dono da verdade, só esperando que o outro cale a boca. É isso. Não, é isso. Não, e é isso que você falou, né? Porque não que se deva atacar um artista que trabalha na indústria X, ou, sabe, na empresa X ou na empresa Y, não é nem esse mérito, mas as pessoas talvez não tenham consciência do tamanho dessa cadeia produtiva, né? O quanto ela gera emprego, o quanto ela... E mais do que tudo, né? O quanto ela registra a história desse país. Num país em que você não pode confiar nos livros de história, o que a gente tem é o nosso cinema, a nossa música, o nosso teatro para contar, né? Os registros de uma época. E aí é isso, assim, você falou em algum momento assim, eu tô cansado, né? Porque ficar repetindo óbvio, repetindo óbvio, repetindo óbvio. E aí agora falando desse presente um pouco no viés dos realizadores, o que você acha que a gente pode fazer para não... Eu sei que se você tiver essa fórmula vai valer $1 milhão hoje, assim, mas assim... mas vai que eu tenho, pergunta aí. Vai que você tem, vai que você tem. Mas como é que a gente faz para se blindar disso tudo? Porque às vezes cansa, sabe? Tipo, é isso que você está falando, é ficar repetindo óbvio o tempo inteiro e Não há como cansa. se blindar, Letícia. É tempo de luta. Não há como se blindar, infelizmente. E nós temos uma função importantíssima, porque a gente pode propor um novo modelo de relacionamento da nossa sociedade. Infelizmente, a gente não tem como ficar imune. Esse não é o momento disso. Acho que é o momento, assim, da gente cuidar da nossa saúde mental. Isso é importante para seguir. Vai ter dia que você não vai falar nada, você vai ouvir uma música boa que vai te fazer bem. E você não vai ler nada. Mas vai ter dia que você vai pensar no seu clique responsável. O que é que você vai postar? Como é que você vai falar? Eu estou falando mesmo, tentando agregar, ou eu estou só vomitando uma verdade que não vai trazer transformação? É o nosso tempo, é o nosso momento. Não tem outro caminho. É uma pena ter que dizer isso, porque eu, por exemplo, adoraria, Letícia, sentar em todas as benesses que a minha profissão me deu, muitas, graças a Deus. Letícia, eu tenho um carinho das pessoas, que é muito emocionante. As pessoas me escutam. É mesmo. As pessoas gostam de me ver fazendo comédia. As pessoas gostam de me ver sendo mais ativista nos meus trabalhos e falando de coisas que são escape. E esse lugar do escape é um lugar de segurança que eu poderia me sentar aqui e ficar recebendo os meus cachês e não falar em nada disso, e não conversar sobre essas coisas e ser somente um artista, mas não dá. Hoje, estamos passando por um período de uma nova alfabetização e uma sensação que eu tenho é de que as ideias antigas morreram, Letícia. E a gente está no momento de criar novas ideias de funcionamento do mundo. E eu acho que nós, comunicadores, artistas, escritores, temos uma função de mobilizar essa sociedade. Então a gente não pode se furtar a essa função. Não estou ditando aqui uma linguagem, porque também acho um horror isso de ter, sabe, um ISO 9000 da militância ou do ativismo. Tem um jeito certo que você vai fazer e vai falar e a sua postagem. Eu acho que a gente também pode se respeitar, entender qual é a nossa linguagem. Isso é importante, né? Porque isso também traz saúde. Já vi muita gente enlouquecer e adoecer porque estava tentando corresponder a uma expectativa que a sociedade impunha para ela e aí acaba definhando. Então a gente também pode se respeitar e falar da nossa maneira. Mas o silêncio não é uma opção agora. Maria. Tipo, fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? O mundo tá leve, tem pouca coisa acontecendo e você fala... socorro. Vem cá. Eu vou abrir para as perguntas, né? Mantendo a tradição bienal de ler perguntas e tal. Mas antes dessas perguntas,
A gente não tinha combinado, mas você fez uma promessa num vídeo que você postou segundos antes da gente entrar, que eu falei, você é obrigada a cobrar. Falou que ia ler trecho de alguma coisa. Ler trecho de alguma coisa, Você Rê? falou, Eu você, não você falei fez disso esse aqui. vídeo, Lázaro. Eu não estava planejado para isso, mas você falou, ah, a gente vai ler coisas. E daí, cara, Então então deixa eu só leia. fazer a pergunta, que aí eu termino lendo um trecho do Na Minha Pele, que é um Tá, texto que nem é meu, que é da Wanda Machado e eu adoro. Vou deixar marcadinho tá. aqui. Deixa eu ler aqui. Arroba Baby Class Ballet. O que você acha? Ah, boa isso. O que você acha de campanha de financiamento coletivo para publicação independente? Acho que ela está falando de livros, né? Campanha de financiamento coletivo? É. Ela falou de livros, mas acho que serve Eu- para. Tudo que é coletivo eu gosto. É meio Eu acho isso, que, né? inclusive, a questão da gente é que a gente ficou por demais individualista. Não estou falando que a gente tem que se sentir um super-herói e ser somente uma pessoa que dá, que dá, que dá, que dá. Mas eu estou falando que o senso coletivo de convivência é o que eu acho que vai salvar a nossa próxima década, né? A consciência de Uhum, que fazemos parte do coletivo. E financeiramente falando, eu acho que é um ótimo formato, porque todo mundo acaba se sentindo coautor ou dono dessa obra também, e incentivando, estimulando e fazendo parte. A pessoa que participa e doa para um financiamento coletivo tem várias outras ideias por trás, inclusive a consciência de que a sua ação faz diferença, né? Às vezes eu é. vejo que tem uma galera que está pedindo assim R$ 5 para conseguir chegar a uma meta que às vezes é de um valor muito baixo, mas essa sensação de pertencimento e que passa pelo financeiro também, e que Uhum. passa por você dizer assim, eu acho que essa ideia vale a pena ser propagada e vou contribuir com R$ 5 para que esse livro seja publicado, eu acho que é lindo. E se a gente for filosofar aqui, a gente vai para todos os outros sentidos, né? A gente vai para o sentido macro que a gente está vivendo agora, onde todas as nossas ações responsáveis podem significar a vida ou a morte de alguém, a Sim. nossa, de alguém que está mais perto. Eu estou morto de saudade das pessoas mais velhas da minha família. Não posso chegar perto, não posso abraçar, não posso ir lá. Mas é uma ação responsável agora que é pensando num coletivo. Sim, sim. Não, e eu gosto da coisa do coletivo, que em geral você tem recompensas que são extra aquele produto. E eu Aham. acho isso um carinho tão bonito, porque às vezes é uma coisa boba, né? A pessoa, eu vou entregar pessoalmente o livro na sua casa. Eu já acho isso o máximo, eu tenho vontade de dar mais dinheiro. Assim, eu li esses dias uma frase que você falou do coletivo, uma frase que falava que a maior ficção. Como é que é? A maior ficção que a humanidade já inventou foi o individualismo. Uau! Não me Nossa, pergunte de quem é, eu sou péssima com essa coisa de pois autores, é. mas eu li num artigo e fiquei com a frase. Então eu vou aqui roubar a frase do Krenak, do livro dele, que ele leu do Mujica. Eu postei ontem essa frase, já que você está citando. Eu tenho como dar autor e eu tenho tudo aqui, eu estou É completo. outra categoria, é outra categoria. Categoria, eu tô vindo preparado. Deixa eu ver, se eu achar, né? Posso passar vergonha agora de não achar. Eu tirei foto. É maravilhoso que Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Krenak. Livro bom, hein, gente? É um Não fininho, percam. não é? É um Tipo, fininho, é um dos bons para quarentena. Ah, que pena, não achei aqui. Eu não achei. Bom, se eu achar daqui para o fim, eu leio também. Pronto, tá mais uma. bom. Tá bom, ó, arroba Inara Matos 29. O que te motiva a escrever? O que me motiva a escrever? Um mundo das novas ideias. É... Ou na minha se sintam acolhidas nas suas dúvidas e para que as pessoas, mesmo as que têm incômodo ao falar de racismo, consigam ler esse livro e se sentirem motivadas a fazerem parte da solução, mesmo porque Uhum. fazem parte do problema também, né? Sim. Então, são livros muito estratégicos, muito numa tentativa de construção do novo mundo. Como eu te disse, essa não é a minha profissão. Eu não escrevo porque eu vou ganhar determinada quantia e etc. Eu escrevo porque eu quero passar essas ideias para vocês para tentar contribuir nas transformações. Uso de estratégia. Faço sempre para entreter, mesmo porque tenho consciência do poder do entretenimento. Mas é totalmente intencional, é totalmente para transformar, é totalmente para fazer as pessoas reverem as ideias.
Não é descompromissado, não. Se alguém quer livro descompromissado, não lê os meus. Boa. Boa. Falei, se alguém quer andar descompromissado, não olhe para Lázaro Ramos. É meio isso, assim. Tipo, não é isso que Lázaro provoca. Acho que é Beth Valadão, é isso. Será que tem essa resposta? O que você aprendeu durante a quarentena? Nada. Não aprendi nada. Não estou conseguindo fazer essa reflexão. Não sei se vou aprender alguma coisa. Acho que a única coisa que eu posso dizer assim é da relação com meus filhos. Eu tenho me policiado muito mais e entendido como o meu estado de espírito afeta o deles. E isso é uma grande responsabilidade, né? Tem dias que eu estou de muito mau humor e eu vejo que a casa fica totalmente desestabilizada. E essa consciência, por mais que eu já soubesse isso racionalmente, perceber isso desestrutura bastante. Vou te dizer, porque aí você fica responsável por não ser tão... Ai, eu ia dizer imaturo, eu ia dizer... Não é imaturo, né? Mas é o papel que eu tenho na vida dessas crianças, sabe? Não dá para abrir mão. É isso mesmo. Faz parte do nosso papel de pai e mãe, por mais difícil que seja. Então, tentar me policiar para o ambiente que eu estabeleço na minha casa é um aprendizado. Agora, me preocupo muito de não ficar mais sabido depois desse momento que o universo nos deu de para a gente aprender coisas, né? Talvez Sim. quando 5 meses depois do confinamento, a gente pode conversar sobre isso, talvez eu tenha uma resposta. Tá, então, Beth, era Beth Valadão. Daqui a 5 meses, Lázaro promete a A resposta. gente... Não, mas eu não consigo nem dimensionar como é que é ter. Eu tô quarentenada sozinha. Tô em Nossa. casa sozinha. E tem dias que isso é péssimo e tem dias que isso é bom. Oscilo, não tem Hum. uma. Mas são 102 dias sem apertar uma mão, assim, sem, tipo, Nossa. sabe? Assim, é meio punk. E minha vida tá ótima, tô descobrindo vários privilégios que eu nem sabia que eu tinha. Não sabia mesmo, assim, não me tocava dos meus privilégios, desses privilégios. E aqui são dias de surto, dias de glória, sabe? Eu não consigo nem imaginar como é que é você estar com crianças por perto e ter essa responsabilidade, assim, de ficar bem, né? Tem. Não consigo. Admiro você e todas as outras mães e pais que estão nessa situação, porque deve ser bem punk, bem punk. Bem. Enfim. Chegamos ao fim, cara, essa leitura. Tipo, Chegamos ao fim. chegamos ao fim. Batemos 1 hora e aí não vai derrubar porque a gente tá no terceiro bloco, tá tudo certo. Mas foi o que combinamos, então queria sua leitura, Tá por bem. favor. Eu vou ler aqui um trecho que está na minha pele, mas é um texto da Wanda Machado, que é bome do terreiro Ilhaxau Pofonjá e educadora também. Ela me contou uma história. Ela fala que entre o Orum, que é um mundo espiritual, e o Aie, que é um mundo material, existia um espelho. E tudo que aparecia no Orum materializava-se no Aie. Ou seja, o mundo espiritual refletia exatamente o mundo material e não havia a menor dúvida de que cada acontecimento constituía uma verdade absoluta. Portanto, todo cuidado era pouco para não quebrar o espelho da verdade que ficava justamente entre os dois mundos. Mas vivia no Aie uma jovem chamada Mahura. A jovem trabalhava dia e noite ajudando sua mãe a pilar inhames. Um dia, desavisadamente, ao perder o controle do movimento ritmado da mão do pilão, bateu forte no espelho, que se espatifou, lançando seus cacos pelo mundo. Assustada, Mahura foi se desculpar com Olorum. E qual não foi a sua surpresa quando o encontrou tranquilamente deitado à sombra do Iroko, que é uma árvore considerada sagrada para os africanos. Olorum ouviu as desculpas da jovem atentamente e em seguida declarou que daquele dia em diante não existiria mais uma única verdade. Diz ele: quem achar um pedacinho do espelho encontrará
estará encontrando apenas uma parte da verdade, porque o espelho reproduz apenas a imagem do lugar em que se encontra. Esses somos nós, reflexos de um espelho quebrado, que, como um mosaico, apresenta um pedacinho de nossa história. Se visto com carinho, cada pedaço pode ter sua beleza, valores e complexidades reconhecidos. Para isso, tem surgido novas vozes, novos portadores do microfone, prontos para ampliar suas falas, experiências e histórias. Portanto, amigas e amigos, ouçam as vozes desse Brasil plural e nosso. Agora, complemento. Ouvir de verdade. Quando a gente ouve de verdade, a gente consegue conversar, a gente consegue dialogar. E a gente consegue, às vezes, até mudar de ideia. A gente não fica só esperando o outro dar uma pausa para a gente achar um argumento para silenciar o outro. É disso que a gente está precisando. Conversa, meu povo. Amado. Olha, eu vou quebrar um protocolo, porque eu sei que eu tô aqui dentro da Bienal, representando a Bienal e tal, mas eu não posso deixar de falar que eu te amo. É isso. Ah, Leti, eu Eu também te te amo. amo e adoro te ver, já dá uma vontade, é isso, vai dar certo. Eu olho pra você e falo, vai dar certo, é um momento, é uma fase, vai dar tudo certo. É bom bater papo com você, Lés. Quero muito mais cafés, assim, virtualmente e na vida. E presencial. E, e na Bienal, você sabe o quanto você é querido, o quanto a gente adora te ter por lá. Setembro do ano que vem vai estar tudo resolvido. E a gente vai fazer uma linda festa, uma linda Bienal, e você já é nosso tapete vermelho para Lázaro Ramos passando. Lá É estarei. isso, meu. Com alegria. Ó, alguém perguntou aí qual era o livro que você leu na minha pele, né? E aí vou. Esse livro maravilhoso, quem não tem, adquira. E assim que a gente acabar, vai ter nos stories da Bienal, arrasta para cima, os livros do Lázaro com desconto. Nossa, rimas, rimas. João e Maria. Amor, muito obrigada. Eu que Muito obrigada agradeço. mesmo, assim. Enfim, eu fiquei lendo os comentários um pouco enquanto você falava, assim, durante esse nosso terceiro bloco. No primeiro e no segundo eu não consegui muito não, porque eu estava tensa com a tecnologia. Mas acho que você ilumina. É isso. É isso. O que ilumina são os encontros, Letícia. Os encontros que iluminam. Quando a gente se isola e não se permite ser afetado pelo outro, a gente vai para a escuridão. A gente se ilumina. É isso. Amor, beijo. Um beijo. Fica bem, se E, ó, cuida. Bienal, não vou devolver esse celular, porque está muito melhor que o meu e funcionou. Se alguém vier aqui na porta pegar o celular, eu não vou Ixi, devolver. Eu sei Maria. como vocês vão entrar. Não sai, né? Tá dito, tá dito, tá dito e tá como testemunhas ainda por cima. Tô É brincando, pelo amor isso. de Deus. Beijo, meu amor. Até Beijo. breve. Até Até breve. breve. Beijo. Beijo. Fomos, né, gente? Nossa, 3 blocos de live. Nunca pensei que isso fosse acontecer nas nossas vidas. Mas é uma junção tecnológica, energética, sei lá. É isso. Bom, semana que vem a gente tem. Semana que vem, se eu não me engano, é na terça-feira. Acompanha aqui na Bienal que eles vão confirmar direitinho, mas semana que vem é Emicida. Imagina que conversa será essa, Brasil? Falar com a Emicida, tomar um café com a Emicida. Nossa, estou honradíssima desde já. Espero vocês semana que vem. Não esquece, comprar livro do Lázaro, arrasta para cima, stories da Bienal, tudo com desconto. E é isso. Até o nosso próximo café da semana que vem. Foi uma delícia. Beijos!